História da Donzela Teodora, de Leandro Gomes de Barros. Voz, Iba Mendes. Eis a real descrição da história da donzela, dos sábios que ela venceu e a aposta ganha por ela, tirado tudo direito da história grande dela. Houve no reino de Tunis um grande negociante, era natural da Hungria e negociava ambulante, a quem podia chamar-se uma alma pura e constante. Andando um dia na rua, numa praça pôde ver uma donzela cristã ali para se vender. O mercador, vendo aquilo, não pôde mais se conter. Tinha as feições de fidalga, era uma espanhola bela. Ele perguntou ao mouro quanto queria por ela. Entraram então em negócio, negociaram a donzela. O húngaro conheceu nela formato de fidalguia, mandou educá-la bem, na melhor escola que havia. Em pouco tempo ela soube o que ninguém mais sabia. Mandou ensinar primeiro música e filosofia. Ela sem mestre aprendeu física e astrologia, descrever com distinção história e anatomia. Ela que já era um ente, nascida por excelência, como quem tivesse vindo das entranhas da ciência, tinha por pai o saber e por mãe a inteligência. Em pouco tempo ela tinha tão grande conhecimento que só Salomão teria um igual conhecimento. Cantava e tocava música em qualquer um instrumento. Estudou e conhecia as 7 artes liberais, conhecia a natureza de todos os vegetais, descrevia muito bem a casta dos animais. Descrevia os 12 signos de que é composto o ano, da cabeça até os pés conhecia o corpo humano e dava definição de tudo do oceano. Admirou todo mundo o saber dessa donzela, tudo que era em ciência podia se encontrar nela, o professor que ensinou-a depois aprendeu com ela. Mas como tudo no mundo é mutável e inconstante, esse rico mercador negociava ambulante e toda a sua fortuna perdeu no mar num instante. Atrás do bem vem o mal, atrás da honra a torpeza. Quando ele saiu de casa, levava grande riqueza, voltou trazendo somente uma extremosa pobreza. Só vivia em torno de si o vil manto da mazela, em casa só lhe restavam a mulher e a donzela. Então chamou Teodora, pediu um parecer a ela. Disse ele, minha filha, bem vês minha natureza, e sabes que o oceano sepultou minha riqueza. Espero que teus conselhos me tirem desta pobreza. Ela, quando ouviu aquilo, sentiu no peito uma dor e lhe disse, tenha fé em Deus nosso Salvador. Vou estudar o remédio que salvará o Senhor. E disse, meu senhor saia, procure um amigo seu. É bom ir logo na casa do mouro que me vendeu. Chegue lá, fale com ele, conte o que lhe aconteceu. O que ele oferecer-lhe, de muito gosto aceite, e veja se ele lhe vende vestido que me enfeite. Compre a ele todas as joias, que uma moça se enfeite. Se o mouro vender-lhe tudo, com que possa me compor, vossa mercê vai daqui, vender-me ao rei Almansor. É esse o único meio que salvará o Senhor. O rei lhe perguntará, por quanto vai me vender? Por 10.000 dobras de ouros, meu senhor há de dizer, quando ele admirasse, veja o que vai responder. Dizendo, alto senhor, não fiqueis admirado, eu vendo com precisão, não peço preço alterado, dobrada a essa quantia, tenho com ela gastado. É esse o único meio para a sua salvação. Se o mouro vender-lhe tudo, descanse seu coração. Daqui para o fim da vida não terá mais precisão. O mercador seguiu tudo, como a donzela ditava. Chegou ao mouro e contou o desespero que estava. Então o mouro vendeu-lhe tudo quanto precisava.
roupas, objetos e joias para enfeitar a donzela. As roupas vinham que só, sendo cortadas para ela. Ela, quando vestiu tudo, pareceu ficar mais bela. O mercador aprontou-se e seguiu com brevidade. Falou ao guarda da corte com toda a amabilidade, para deixá-lo falar com a real majestade. Então subiu um vassalo, deu parte ao rei e almoçou. O rei desceu a escada, perguntou ao mercador: amigo, qual o negócio que tem comigo o senhor? Então disse o mercador, com uma grande humildade: Senhor, venho a vossa alteza, com grande necessidade, ver se vendo esta donzela a vossa real majestade. O rei olhou a donzela e disse dentro de si: foi a mulher mais formosa que neste mundo já vi. 30 ou 40 segundos a presenciou ali. Perguntou ao mercador: por quanto vende a donzela? Por 10.000 dobras de ouro, é quanto peço por ela, e não estou pedindo caro, visto a habilidade dela. Disse o rei ao mercador: Senhor, estou surpreendido. 10.000 dobras de bom ouro é preço desconhecido. Ou tu não queres vendê-la, ou estás fora do sentido. Disse o mercador: é o rei, não é caro esta donzela. Dobrada essa quantia, gastei para educar ela. Excede a todos os sábios a sabedoria dela. O rei mandou logo chamar um grande sábio que havia, um instrutor na cidade em física e astronomia, em matemática e retórica, história e filosofia. Esse veio perguntou-lhe: dizeis, estás preparada para responder-me tudo, sem titubear em nada? Se não estiver, seja franca, se não saia envergonhada. Então ela respondeu-lhe: mestre, pode perguntar, eu lhe respondo tudo, sem coisa alguma faltar. Farei debaixo da lei tudo o que o Senhor mandar. O sábio ali preparou-se para entrar em discussão. Ela com muita vergonha, mas não teve alteração. Pediu licença ao rei e ficou de prontidão. Diz-me, donzela, o que Deus sob o céu primeiro fez? Respondeu: o sol e a lua por sua vez, é por uma obrigação, cheia e nova todo mês. Além do sol e a lua, 12 signos foram feitos, formando a constelação, sendo ao sol todos sujeitos, desiguais na natureza, com diversos preconceitos. Como se chamam os signos? Perguntou o emissário. A donzela respondeu: são Capricórnio e Aquário, Tauro, Câncer, Virgo e Libra, Pisque, Escórpio e Sagitário. Existem outros 3 signos, Áries, Leão e Gêmeos. No signo Leão quem nascer será um homem feliz, inclinado a viajar por fora de seu país. O sábio disse: donzela, é necessário dizer que condições tem o homem em que cada signo nascer, por influência do signo, de que forma pode ser. Disse ela: o signo Aquário reina no mês de janeiro. O homem que nascer nele tem o crescimento vasqueiro, será amante às mulheres, venturoso e lisonjeiro. Pisce reina em fevereiro, quem nesse signo nascer, é muito gentil de corpo, muito guloso em comer, risonho, gosta de viagem, não faz o que prometer. Em março governa Áries, nesse signo nascerão, homens nem ricos nem pobres, por nada se zangarão, neles se nota um defeito, falando sós andarão. Em abril governa Tauro, um signo bem conhecido, o homem que nascer nele será muito presumido, altivo de coração, será rico e atrevido. Gêmeos governa em maio, sua qualidade é quente, o homem que nascer nele será fraco e diligente, para os palácios e cortes se inclina constantemente. Em junho governa Câncer, sua qualidade é fria, o homem que nascer nele é forte e tem energia, é gentil, tem muita força e sempre tem alegria. Em julho governa Léo, por um leão figurado, o homem que nascer nele é lutador e honrado, altivo de coração, inteligente e letrado. Em agosto reina Virgo, tem da terra a natureza. O homem que nascer nele, aos princípios tem riqueza. Depois se descuidará, por isso cai em pobreza.
Em setembro reina Libra, a Vênus assinalado. O homem que nascer nele será um pouco inclinado a viajar pelo mar, é lutador e honrado. O que nascer em outubro será homem falador, inclinado aos maus costumes, teimoso e namorador, pouco lícito nos negócios, falso, grave e enganador. Então, no mês de novembro, Sagitário é o reinante. O homem que nasce nele será cínico e inconstante, desobediente aos pais, intratável assim por diante. Em dezembro é Capricórnio, tem a natureza de terra. O homem que nasce nele será inclinado à guerra, gosta de falar sozinho e por qualquer coisa impera. O sábio aí levantou-se, disse ao rei: esta donzela, não há sábio aqui no mundo que tenha a ciência dela, e confesso a vossa alteza que estou vencido por ela. O rei ali ordenou que fosse o sábio segundo. Veio um matemático clínico, um gênio grande e fecundo, e conhecido por um dos sábios maior do mundo. Chegou o segundo sábio, que ainda estava orelhudo, e disse à donzela: eu tenho 18 anos de estudo, não sou o que tu venceste, conheço um pouco de tudo. A donzela respondeu: com licença de el rei, tudo o que me perguntares, aqui te responderei, com brevidade e acerto, tudo te explicarei. Perguntou o sábio a ela: em nosso corpo domina qualquer um dos 12 signos que a donzela discrimina? Terá alguma influência os signos com a medicina? Então a donzela disse: descrito mestre direi, sabe que os signos são 12, como eu já expliquei, compactam com a química, quer saber? Explicarei. Áries domina a cabeça, uma parte melindrosa. Para quem nascer em março, a sangria é perigosa. A pessoa que sangrasse deve ficar receosa. Libra domina as espáduas, Câncer domina os peitos. Para os que são desses signos, purgante tem maus efeitos, e as sangrias também não serão de bons proveitos. Tauro domina o pescoço, Léo domina o coração, Capricórnio influi nos olhos, Escórpio a organização, Gêmeos domina os braços e influi na musculação. Virgo domina o ventre e Aquário nas canelas. Para os que são destes signos, purga e sangria são belas. Então Sagitário e Piscis, ambos têm iguais tabelas. O sábio dentro de si disse muito admirado: onde esta discutir, ninguém pode ser letrado, esta só vindo a propósito do planeta adiantado. O sábio disse: donzela, eu quero se tu puderes, isto é, sei que tu podes, não dirás se não quiseres, o peso, idade e conduta que tem todas as mulheres. Disse a donzela: a mulher é sempre a arca do bem, porém só quem a criou sabe o peso que ela tem, isso é uma coisa ignota, disso não sabe ninguém. Que me dizes das donzelas de 20 anos de idade? Respondeu sendo formosa, parece uma divindade, principalmente ao homem que lhe tiver amizade. As de 30 e 40, que dizes tu que elas são? Disse ela: uma dessas é de consideração. Da de 50 o que dizes? Só prestam para oração. Que dizes da de 70? Deviam estar no castelo, rezando por quem morreu, lamentando o tempo belo. Que dizes da de 80? Só prestam para o cutelo. Então classificas as velhas de tudo de mal a pior, e nos defeitos de tantas não se encontra o menor? Disse ela: Deus me livre de ser vizinho da melhor. Donzela, disse-lhe o sábio, sei que tu és caprichosa, entre todas as mulheres é a mais estudiosa. Diga que sinais precisam para a mulher ser formosa. Então a donzela disse: para a mulher ser formosa, terá 18 sinais, não tendo é defeituosa. A obra por seu defeito deixa de ser melindrosa. Há de ter 3 partes negras, de cores bem reluzentes, sobrancelhas, olhos, cabelos, de negras cores ardentes, branco lacrimal dos olhos, ter branca a face e os dentes. Será comprida em 3 partes a quem tiver formosura, compridos os dedos das mãos, o pescoço e a cintura, rosada, cútis e gengivas, lábios cor de rosa pura.
Terá 3 partes pequenas, o nariz, a boca e o pé, largas cadeiras e ombros, ninguém dirá que não é, cujos sinais teve-os todos, uma virgem em Nazaré. O sábio, quando ouviu isso, ficou muito surpreendido, e disse ao rei e ao moço: confesso que estou vencido, quem argumentar com ela se considere perdido. O rei mandou que outro sábio entrasse em discussão. Então escolheram um dos de maior instrução, a quem chamava na Grécia professor da criação. Abraão de Travador veio argumentar com ela, e disse logo ao entrar: previne-te, bem donzela, dizendo dentro de si: hoje hei de zombar dela. Então a donzela disse: mestre, estarei disposta, de todas suas perguntas o Senhor terá resposta. Se tem confiança em si, vamos fazer uma aposta? Minha aposta é a seguinte: de nós o que for vencido, ficará aqui na corte, publicamente despido, da forma que veio ao mundo, na hora que foi nascido. O sábio disse que sim, mandaram o termo lavrar, e a donzela pediu ao rei para assinar, para a parte que perdesse, depois não se recusar. Levaram o termo e foi às mãos do rei Almoçor, para fazer válido o trato e ficar por fiador, obrigando a quem perder, dar a roupa ao vencedor. O sábio aí perguntou: qual é a coisa mais aguda? Disse ela: é a língua de uma mulher linguaruda, que corta todos os nomes e o corte nunca muda. Donzela, qual é a coisa mais doce do que o mel? O amor de um pai a um filho, ou de uma esposa fiel. A ingratidão de um desses amarga mais do que fel. O sábio disse: donzela, conheces os animais? Quero agora que descrevas alguns irracionais. Me digam qual é o bicho que possui 8 sinais? Mestre, isso é gafanhoto, vive embaixo dos outeiros. Tem pescoço como touro, esporas de cavaleiros. Tem olhos como marel, um pássaro dos estrangeiros. Focinho como os de vaca, tem pés como os de cegonha. Tem cauda como de vibra, uma serpente medonha. E é infeliz o vivente que a boca dela se ponha. Tem peito como o cavalo e não ofende a ninguém. Tem asas como de águia, a que voa muito além. São estes os 8 sinais que o gafanhoto tem. Perguntou o sábio a ela: que homem foi que viveu? Porém nunca foi menino, existiu, mas não nasceu. E a mãe dele ficou virgem até que o neto morreu? Esse homem foi Adão, que da terra se gerou. Foi feito já homem grande, não nasceu, Deus o formou. A terra foi a mãe dele, e nela se sepultou. Foi feita, mas não nascida, essa nobre criatura. A terra foi a mãe dele, serviu-lhe de sepultura. Para Abel, neto dela, fez-se a primeira abertura. Donzela, qual é a coisa que pode ser mais ligeira? Respondeu o pensamento, que voa de tal maneira, que vai ao cabo do mundo, no segundo que se queira. O sábio fitou-a e disse: donzela, diga-me agora, qual o prazer de um dia, qual o prazer de uma hora, do negócio que se ganha, de um passeio que dá-se fora? A donzela respondeu com a maior rapidez, disse: um homem viajando, e se bom negócio fez, é um dos grandes prazeres que terá por sua vez. Donzela, o que é a vida? Diz ela: um mar de torpeza. O que pode assemelhar-se à vela que está acesa? Às vezes está tão formosa e se apaga de surpresa. Donzela, por quantas formas mente a pessoa afinal? Respondeu: mente por 2, tendo como essencial exaltar quem quer bem e por taxa quem quer mal. Donzela, o que é a velhice? Respondeu com brevidade: a vestidura de dores e a mãe da mocidade. O que mais aborrecemos? Respondeu: é a idade. Donzela, qual é a coisa que quem tem ainda mais quer? Disse ela: é o dinheiro que o homem e a mulher não se fartam de ganhá-lo, tem a soma que tiver. Qual é a coisa que o homem possui e não pode ver? Disse ela: o coração, que aberto tem que morrer, vê a raiz dos seus olhos, não há quem possa obter. Donzela, qual foi o homem que por 2 ventres passou? Disse a donzela: foi Jonas, que uma baleia o tragou, conservou-o dentro de 3 dias e depois o vomitou. O sábio disse: donzela, qual o homem mais de bem? Disse ela: é aquele que menos defeito tem,
Quem terá menos defeito, isso não sabe ninguém. Donzela, qual é a coisa que não se pode saber? O pensamento do homem, se ele não quer dizer, por mais que a mulher procure, não poderá obter. Donzela, o que é a noite, cheia de tantos horrores? Disse ela, é o descanso dos homens trabalhadores, é capa dos assassinos que encobre os malfeitores. Onde a primeira cidade no mundo foi construída? A cidade de Nínive, a primeira conhecida, que depois de certo tempo foi pela Grécia abatida. Perguntou qual o guerreiro que teve a antiguidade? Respondeu, foi Alexandre, assombro da humanidade. Guerreou 22 anos e morreu na flor da idade. Donzela, falaste bem do maior conquistador. Diga dos homens qual foi o maior sentenciador. Pilatos, que deu sentença a Cristo nosso Senhor. De todos os patriarcas, qual seria o mais valente? O patriarca Jacó, que lutou heroicamente com os anjos mensageiros do monarca onipotente. Qual foi a primeira nau que foi para o estaleiro? Foi a arca de Noé, a que no mar foi primeiro, onde escapou um casal de tudo no mundo inteiro. O que é que corta mais que a navalha afiada? É a língua da pessoa, depois dela está irada. Corta com mais rapidez que qualquer lâmina afiada. Qual é o maior prazer com que se ocupa a história? Respondeu, quando um guerreiro no campo ganha a vitória. Sabeis que não pode haver tanto prazer, tanta glória. O sábio disse, donzela, tens falado muito além. Me digas que condições o homem no mundo tem? Disse a donzela, tem todas, para o mal e para o bem. É manso como a ovelha, é feroz como o leão, ceboso como o suíno, é limpo como o pavão, é falso como a serpente, é tão leal como o cão. É fraco como o coelho, arrogante como o galo, airoso como o pavão, forçoso como o cavalo. O mais te digo que o homem, ninguém pode decifrá-lo. É calado como o peixe, fala como o papagaio, é lerdo como a preguiça, é veloz igual ao raio. O sábio, quando ouviu isto, quase que dá-lhe um desmaio. Então inventou um meio para ver se a pegaria. Perguntou, o sol de noite terá luz quente ou fria? A donzela respondeu que à noite sol não havia. Com a presença do sol é que se conhece o dia. Se à noite houvesse sol, a noite não existia, e sem o sereno dela todo vivente morria. Sem água, sem mar, sem calor, a terra não tinha nada. Não tinha os seres que tem, seria desabitada. A própria vegetação não podia ser criada. Os reinos da natureza, cada um possui um gênio. É necessário o azoto, precisa o oxigênio. Para a infusão disso tudo, o carbono e o hidrogênio. O dia Deus fez bem claro, a noite fez bem escura. Se de noite houvesse sol, estava o homem à altura de notar esse defeito e censurar a natura. O sábio baixou a vista e ouviu tudo calado. Nada tinha a dizer, pois já estava esgotado, e tinha plena certeza que ficava injuriado. Disse ao público, senhores, a donzela me venceu. Não sei com qual professor esta mulher aprendeu. Aí a donzela disse, então o mestre perdeu? Ele, vendo que estava esgotado e sem recursos, ficou trêmulo e muito pálido, faltando-lhe até os pulsos, prostrou-se aos pés de El-Rei, se sufocando em soluços. E disse, Senhor, confesso a vossa real majestade, que vejo nesta donzela a maior capacidade. Ela merece ter prêmio, pois tem grande habilidade. A donzela levantou-se, foi ao soberano rei, então beijou-lhe a mão, disse, vos suplicarei, mande o sábio entregar-me tudo o que dele ganhei. O rei ali ordenou que o sábio se despojasse de todas as vestes que tinha e a donzela entregasse. O jeito que tinha ali era ele a envergonhasse. O sábio pôs-se a despir-se como quem estava doente, fraque colete e camisa, ficando ali indecente, e pediu para ficar com a ceroula somente. Depois, sufocado em pranto, prostrado, disse a donzela, resta-me apenas a ceroula, não posso me despir dela. A donzela perguntou-lhe, o senhor nasceu com ela? O trato foi o seguinte, de nós quem fosse vencido, perante a todos da corte, havia de ficar despido, como quando veio ao mundo, na hora que foi nascido.
Errou e foi o fiador, nosso ajuste foi exato. O Senhor tem que despir-se e dar-me fato por fato. Ficando com a ceroula, não teve efeito o contrato. E não quis dar a ceroula, o rei mandou que ele desse, ou pagaria a donzela o tanto que ela quisesse, tanto que indenizasse-a, embora que não pudesse. Donzela, quanto quereis? Perguntou o sábio enfim. A donzela lhe fitou e lhe respondeu assim: a metade do dinheiro que meu senhor quer por mim. O rei ali conhecendo o direito da donzela, vendo que toda razão só podia caber nela, disse ao sábio: mande ver o dinheiro e pague a ela. 5.000 dobras de ouro a donzela recebeu, o sábio também ali nem mais satisfação deu, aquilo foi um exemplo que a donzela lhe vendeu. O rei então disse a ela: donzela, podes pedir, dou-te palavra de rei, farei-te o que exigir, de tudo que pertencer-me, poderás tu te servir. Ela beijou-lhe a mão, lhe disse: quero que dê-me a quantia do dinheiro que meu senhor quer vender-me, deixando eu voltar com ele, para assim satisfazer-me. O rei pensou que a donzela pedisse para ficar, tanto que se arrependeu de tudo lhe franquear, mas a palavra de rei não pode se revogar. Mandou dar-lhe o dinheiro, discutiu também com ela, ficou ciente de tudo, quanto podia haver nela, e disse: 20.000 dobras não pagam esta donzela. Voltou ela e o senhor à sua antiga morada, por uma guarda de honra, voltou ela acompanhada, o senhor dela trazendo uma soma avultada. Ficaram todos os sábios daquilo impressionados, pois uma donzela escrava vencer 3 homens letrados, professores de ciências, doutores habilitados. Abraão de Trabalhador com todos não discutia, já tinha vencido muitos em música e filosofia, em história natural, matemática e astrologia. Ele descrevia a fundos os reinos da natureza, era engenheiro perito, de tudo tinha certeza, descrevia o oceano, da flor d'água à profundeza. Tanto quanto ele entrou, que fitou bem a donzela, calculou dentro de si a força que havia nela, confiando na sua força, por isso apostou com ela. Caro leitor, escrevi tudo quanto no livro achei, só fiz rimar a história, nada aqui acrescentei. Na história grande dela, muitas coisas consultei. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com